A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, eu quero convidar você para nós meditarmos um pouco hoje na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, aonde você estiver, e que essa mensagem ela possa alcançar o teu coração e que o Senhor Jesus, Ele fale mais profundamente a tua alma. Eu quero ler uma palavra de Deus, é muito conhecida, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 3 e o versículo 1. Capítulo 3 e o versículo 1, que disse assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus nas maiores alturas. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, João Batista foi o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estava descrito nas profecias do profeta Isaías que Deus enviaria o seu anjo antes da chegada do Messias. Isaías profetizou acerca da vinda de João Batista ao mundo, que ele prepararia o caminho do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós vemos que a Bíblia mostra que a primeira mensagem do profeta João Batista, profeta porque a Bíblia diz que ele foi o último dos profetas, e João Batista vem trazendo ao coração do povo daquela época uma mensagem de arrependimento. João vem dizendo aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí você poderia me perguntar e dizer: mas por quê? João Batista vem com a sua primeira mensagem mandando o povo se arrepender. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, se Deus colocou no coração de João essa mensagem de arrependimento para que ele pregasse ao povo, é porque Deus queria que o povo daquela época tivesse um arrependimento e se voltasse para ele. Se João começa o seu ministério pregando o arrependimento, é porque as pessoas daquela época, as pessoas dos seus dias, estavam totalmente fora da direção de Deus, estavam distanciadas dos caminhos do Senhor. Se você procurar um pouco sobre a história do povo de Israel nos dias de João Batista, você vai ver que existia grupos socio-religiosos naquela época. Existia vários grupos, né? Existiam os fariseus, os saduceus, existiam os zelotes, os essênios e os sacerdotes e escribas, que estavam mais envolvidos com a classe farisaica, com os fariseus. E a situação daquele povo ali não era das melhores. Eram povos gananciosos, eram pessoas, os líderes eram pessoas orgulhosas, prepotentes, eram pessoas egoístas que não tinham misericórdia. O seu prazer eram as riquezas. Eram homens e mulheres gananciosos que procuravam sempre o poder. Queriam estar sempre à frente de todas as coisas. Eram pessoas, grupos sócios religiosos que desprezavam os mais pobres. A miséria era grande por causa do desprezo. Além do Império Romano sugar tudo aquilo que as pessoas mais pobres tinham,
Aí vem esses grupos religiosos e tentam denegrir, infligir a imagem das pessoas menos favorecidas. Eram pessoas que viviam numa situação calamitosa, uma situação de miséria. E esses grupos aqui, apesar de serem doutores da lei, de ensinar a lei, eles andavam com o filactério amarrado na testa. O filactério era a Torá, era a lei de Moisés. Eles tinham a lei nas suas testas, nas suas mãos, mas não tinham no coração. Exigia a obediência à lei, mas eram prostitutos e adúlteros. Eram homens que não tinham nenhum tipo de compromisso com Deus. O povo estava vivendo um descaso espiritual. Mas o que acontece é que aquele povo fora escolhido por Deus. Foi o próprio Deus que tirou aquele povo da terra do Egito, da escravidão, e conduziu-os até a terra de Canaã. Antes, Deus enviou Abraão, que comprou todas as terras ali para o povo, para aquele povo de Israel. Abraão comprou todas aquelas terras, tudo de Abraão, era tudo que Deus mandou Abraão comprar, porque Deus iria estabelecer o povo de Israel ali. Mas o povo de Israel era um povo duro, era um povo de coração obstinado, era um povo que não tinha tanto compromisso com Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, e nós vemos aqui que Jesus, quando ele veio, ele chamou os fariseus de hipócrita. Ele disse que eles eram como um sepulcro caiado, que por fora era limpo, mas por dentro era podre, eram sujos, eram imundos. E Deus vendo a situação daquele povo, Deus vendo o sofrimento daquele povo, Deus envia João Batista para pregar o arrependimento, para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus atos pecaminosos e se voltassem para Deus, para que quando o Senhor Jesus Cristo viesse, ele iria ensinar a sua lei, a lei do amor, a lei da paz, a lei da misericórdia, da compaixão. Mas aquele povo ali rejeitaram a pregação de João. Nós vemos que muitos rejeitaram a pregação de João Batista. Mas a mensagem de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você pode até me perguntar e dizer: mas irmão Moisés, o que é arrependimento? O arrependimento, meus queridos, é a mudança de condição e pensamento. Ou seja, é uma transformação mental e moral. Não existe em lugar algum, não existe, ninguém pode ser salvo sem antes se arrepender dos seus mais íntimos pecados. O que João estava pregando ali era arrependimento de pecado. Era para que as pessoas se arrependessem daquilo que estavam praticando e se voltassem para o Senhor nosso Deus. O arrependimento, meus amados irmãos, é algo que transforma o homem, é algo que muda a sua natureza, muda a sua mente, muda a sua moral, muda todos os seus sentimentos. O arrependimento, meus queridos, o arrependimento é algo muito agradável ao coração de Deus. Nós vemos que João pregou o arrependimento, por quê? Porque aquelas pessoas daquela época estavam com suas mentes corrompidas, pensamentos capciosos. Com certeza, eles planejavam algo que era contra a vontade de Deus. As suas imaginações era o poder, era a fama, era sentar nos primeiros lugares. A mente daqueles homens era uma mente totalmente corrompida pelo pecado. A sua moral não era uma moral ilibada,
porque eles praticavam coisas absurdas diante da presença de Deus. Eram homens adúlteros, líderes adúlteros, glutões, gananciosos, que lutavam mais pela riqueza do que pelo ensino da palavra aos seus irmãos. E João começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós sabemos, meus amados, que não existe como o indivíduo ser salvo sem antes ele se arrepender dos seus próprios pecados. A palavra de Deus mostra isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e o versículo 19, você pode ver aí comigo na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Veja a comprovação da palavra de Deus. O apóstolo São Pedro, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Não há perdão de pecados sem arrependimento. Não existe perdão de pecados sem o arrependimento primeiro. O arrependimento é fundamental meus queridos irmãos, para o perdão dos pecados. Se não houver arrependimento, ainda que o homem e a mulher cometa pecados absurdos e chegue diante de Deus e peça perdão, sem arrependimento, os seus pecados não são perdoados. Por quê? Porque Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Deus sabe muito bem o que tem dentro do coração do ser humano, e Ele sabe se há arrependimento ou não. O arrependimento é a forma mais agradável do homem e da mulher chegar diante do Senhor Jesus Cristo. Para que vocês saibam de uma coisa: o arrependimento é o fundamento ou a base do avivamento. Se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos chegar diante de Deus com o coração arrependido, com o coração quebrantado diante da presença de Deus. Vejam, senhoras e senhores, que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 38 a 41, nós temos uma confirmação de que o arrependimento é a base do avivamento. Escuta só o que o apóstolo Pedro disse. E respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Aqui nós vemos, senhoras e senhores, que Pedro exorta aquele povo dos seus dias se arrepender e converter de todos os seus pecados. Pedro disse: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E ele disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que Pedro aqui, ele exorta o povo a se arrepender dos seus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados. E quando ele se arrependesse e os pecados fossem perdoados, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Queridos irmãos, o arrependimento é a base da salvação do homem. O arrependimento é a base de um avivamento para quem está buscando um avivamento. O arrependimento leva o homem a ser agraciado pelos grandes benefícios de Deus para a sua alma. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados todos os dias,
porque nós pecamos todos os dias, nós cometemos pecados diante do Senhor nosso Deus, e é necessário o arrependimento, pois o arrependimento, ele traz o perdão para nossas almas, ele traz a satisfação para a nossa alma, ele traz a alegria, ele traz o prazer para o nosso conforto, ele traz grandes benefícios de Deus para a nossa alma. E você pode até me perguntar e dizer, mas como é isso, irmão Moisés? Se você ler a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 ao versículo 50, você vai ver, meu querido amigo, meu amado irmão, o arrependimento de uma mulher, que Lucas deu um título, tem um título aqui de a mulher pecadora. Aquela mulher era uma pecadora, e geralmente a maioria dos estudiosos dizem que aquela mulher era uma mulher que vivia uma vida de prostituição. Era uma mulher que vendia o seu corpo como mercadorias baratas nas feiras de shopping center da vida. Era uma mulher que dava o seu corpo, ela se vendia para qualquer homem que oferecesse-lhe dinheiro. Mas de repente o coração daquela mulher se sentiu vazio. O coração daquela mulher se sentiu totalmente vazio. A tristeza, eu tenho certeza, a angústia bate dentro do seu coração, porque os prazeres carnais não puderam lhe trazer a alegria que ela necessitava da alegria. Não puderam trazer o prazer que ela queria sentir na sua vida, o verdadeiro prazer da vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava na casa de Simão leproso, um fariseu. Aquele fariseu havia convidado Jesus para cear na sua casa, para visitar a sua casa. E Jesus estava ali junto com todos os seus discípulos. E aquela mulher, ela soube que Jesus estava ali. E ela sentiu no coração o desejo de conhecer a Jesus, de ver Jesus, de ouvir alguma coisa boa do Senhor. E a Bíblia diz que ela entrou naquela casa, se ajoelhou, abraçou com os pés de Jesus e começou a chorar, e começou a se arrepender. Eu creio que naquele momento todos os pecados que aquela mulher havia cometido estava passando como uma tela de cinema sobre a sua mente, na sua mente. E ela começa a chorar e se arrepender de tudo aquilo que ela havia feito. E ela começa a chorar e banhar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. E a maioria daqueles que ali estavam, eles se sentiram maus, eles ficaram indignados, porque começaram a dizer: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Mas Jesus, conhecendo, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento, o coração daqueles homens, Jesus chama Simão e ele disse: Simão, existia um credor e um devedor, e aquele homem, aquele devedor um devia 500 e o outro devia 50. E ele disse: Simão, e aqueles homens, não tendo com que pagar, o seu credor os perdoou. Ele os perdoou. E Jesus disse a Simão: Simão, eu te pergunto, Simão, a quem mais ele perdoou? Aqui a Bíblia diz, no versículo 40, diz: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestre. E o Senhor Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Aí Jesus disse: qual deles, portanto, o amará mais? Simão, ele disse: Senhor, suponho que é o que devia mais. E Jesus disse a Simão: disseste bem, Simão, disseste bem, Simão, glória ao nome de Jesus, disseste bem, Simão. Aí ele disse: olha, Simão, está vendo essa mulher?
Está vendo essa mulher, Simão? E com certeza Simão disse: tudo bem, eu estou vendo. Aí Jesus disse: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me saudaste com ósculo, mas essa mulher beija-me os pés. Ele disse: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os meus pés, mas essa mulher lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Ele disse: Simão, eu entrei na tua casa e tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher unge-me com perfume. E ele disse a Simão: Simão, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Jesus disse àquela mulher: vai em paz e não peques mais. Aquela mulher saiu dali com o seu coração alegre. Aquela mulher saiu dali feliz, com a sua vida transformada, porque houve um arrependimento. Ela alcançou um grande benefício de Deus para a sua alma. Ela foi perdoada dos seus pecados e com certeza dali para frente ela passou a viver uma vida nova na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, deixa eu dizer uma coisa nessa hora para vocês. Nós estamos vivendo como os dias que antecederam o ministério de Jesus. Nós estamos vivendo os dias de João Batista, aonde nós vemos tanta maldade no coração de muita gente, aonde nós vemos o pecado avassalando a multidão de pessoas que existe no mundo. É tanta calúnia, é tanta violência, é tanta gulosidade pelo poder. Há uma briga tão grande pelo poder. Eles matam, eles destroem, eles caluniam, eles mentem, eles praticam atos totalmente contrários à vontade de Deus. Eles praticam, meus senhores e senhoras, eles praticam a violência, eles praticam o suborno, a corrupção por causa do poder. Homens e mulheres da terra, jovens e crianças, não respeitam mais a presença de Deus, vive dentro de um aglomerado de pecado, vive dentro de um invólucro de pecado. As suas vidas é viver a sua vontade, é praticando atos contrários à vontade de Deus, a prostituição, o adultério, o homossexualismo, a violência. Eu nunca vi, meus amados, nesses dias em que nós vivemos, tanta violência. A violência cresce assustadoramente. As crianças são violentadas, crianças são estupradas por seus padrastos, até mesmo por aqueles da família que mais poderia abraçar e cuidar. Eles são os primeiros a praticarem atos libidinosos contra a vida das crianças. Mulheres são estupradas, são violentadas, são mortas. Homens inocentes, nós não sabemos para onde ir. Aquelas pessoas que poderiam dar segurança são as primeiras a cometer a violência. Nós vemos que muitos policiais que não têm respeito, não têm amor dentro do seu coração, eles violentam as pessoas, batem, maltratam até pessoas de bem, como nós temos visto nas televisões, policiais que têm sido afastados dos seus cargos por praticarem a violência. Por outro lado, nós vemos traficantes de droga, nós vemos os drogados, nós vemos os ladrões que maltrata a sociedade de bem, pessoas pudораdas, pessoas que trabalham, pessoas que lutam pelo seu sustento, são roubados, são maltratados, são massacrados, pisados, queridos irmãos, são metralhados por pessoas
que não tem respeito, não tem caráter, não tem dignidade. Nós vemos que as drogas crescem assustadoramente, as bebidas alcoólicas, homens e mulheres que estão envolvidos com as bebidas alcoólicas, quase perdendo as suas vidas, mas não deixam. Esses vícios são tanta maldade. Nós vemos políticos corruptos em todas as áreas da sociedade. O pecado é grande demais. Nós vemos que até mesmo dentro das igrejas, homens que se dizem crentes em Jesus Cristo, que até pegam a Bíblia e querem professar a Bíblia com a vida totalmente torta, com a vida cheia de maldade, cheia de pecado, glutões que lutam pelo dinheiro e não pela salvação das almas, homens que não estão aí para o juízo de Deus que brevemente será derramado na terra, homens e mulheres que estão dentro das igrejas e praticam atos contrários à vontade de Deus, que na rua, na igreja é uma coisa e fora da igreja é totalmente diferente, é postando fotos com roupas sensuais, fotos que nem mesmo, queridos irmãos, não é lícito para uma mulher que professa a fé no Senhor Jesus postar nas redes sociais fotos sensuais que traz a mente do homem a se corromper, a pecar. Queridos irmãos, é tanto pecado na terra, é tanto pecado, a falta de amor, pessoas que estão precisando tanto de uma mão amiga, mas são desprezadas. Deus está olhando para esta nação, Deus está olhando para esse povo. Nós vemos, queridos irmãos, que muitas pessoas precisam e outros que têm não estão nem aí para ajudar. Isso é pecado. A Bíblia diz que o pecado de omissão é terrível. Deus destruiu, amaldiçoou uma cidade chamada Meroz, está lá no livro de Juízes, porque aquele povo daquela cidade não ajudou o povo de Deus na guerra contra Jabim, rei de Abeleque, se não me falha, rei do Moabita, se não me falha a memória. Não ajudaram, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor amaldiçoou Meroz por causa da omissão que eles cometeram contra o pecado, por causa do pecado da omissão que eles cometeram contra o povo de Deus naquela época. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, nessa hora, o juízo de Deus vai ser derramado sobre essa terra, o juízo de Deus vai ser derramado sobre essa terra, e se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos fulminados pela ira de Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de arrepender-se dos seus pecados, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando. Há muitas pessoas que vão me assistir, há muitas pessoas de diversas classes da sociedade, muitas pessoas irão assistir esse vídeo, eu tenho certeza, mas essa mensagem é para você, não é para te matar, não é para denegrir a tua imagem, não é para te desmoralizar, nem metralhar a tua sensibilidade, mas é para te exortar a você se arrepender antes que seja tarde demais. O mundo está vivendo no caos, estamos vivendo um caos em todas as áreas da sociedade. Existe uma crise muito grande em todas as áreas da sociedade. É uma crise mundial que jamais vai acabar, não vai acabar, porque nós estamos vivendo um período que antecede o arrebatamento da igreja. Não, senhoras e senhores, não vai acabar. Essa pandemia que está aí destruindo a multidão de pessoas, ela vai passar, mas virá coisas piores. Leia a Bíblia e você vai entender isso. Na China já apareceu uma tal de gripe aí muito mais violenta do que a H1N1. Meus queridos irmãos, as coisas, o cerco, o funil está se afunilando mais ainda. Vemos rumores de guerra, nós vemos rumores de guerra em tantos lugares dessa terra, nós vemos tanta coisa, nós vemos a natureza gemendo por causa do pecado
pecado do homem, por causa da maldade do ser humano, Deus está enviando os seus sinais, fazendo com que o povo traga a sua memória, que Ele vai derramar o seu juízo sobre a terra. Uma coisa que nós dificilmente víamos aqui eram os ciclones, e os ciclones estão acontecendo, trombas d'água, meus queridos irmãos, abalo sísmico, nós estamos vendo na terra, a natureza geme por causa do pecado do homem, e é tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender. Se arrependa dos seus pecados antes que seja tarde demais. E o arrependimento é uma coisa tão agradável a Deus, é melhor do que a prostituição, é melhor do que as drogas, é melhor do que a corrupção, é melhor do que a glutonaria, é melhor do que a ganância pelo poder, pela riqueza, é muito melhor do que todas as coisas que existem na terra, porque o arrependimento, ele traz para o ser humano os grandes benefícios de Deus, que são o perdão, a salvação, o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que é falar a língua dos anjos, é você ser inundado pelo poder de Deus, através do Espírito Santo na sua vida, e falar a língua dos anjos, a língua inteligível para os homens, eles não entendem, mas Paulo disse que aquele que fala em mistério, fala diretamente com Deus, e ele disse mais que os que falam em línguas estranhas, edificam a si mesmo. Esses são, os queridos irmãos, o benefício do arrependimento. Outro benefício do arrependimento é a cura da alma, é a cura do corpo, é a cura da mente, é a cura do coração, é a cura espiritual. O benefício do arrependimento traz para nós um prazer eterno, um gozo eterno, e a certeza junto com a esperança de que quando nós partirmos daqui para a eternidade, nós iremos descansar com o Senhor Jesus Cristo para sempre e eternamente. É tempo de arrependimento. Se arrependa, meu querido, se arrependa, minha amiga, se arrependa, você que está dentro da igreja, está pecando da igreja. Muitas pessoas estão em casa hoje e muitos estão acomodados, não leem a Bíblia, não estudam mais a Bíblia, não oram, não evangelizam. Todo mundo tem um celular hoje, mesmo que você não possa sair da tua casa, mas pede para alguém gravar você, filmar você, levando pelo menos uma palavra é o suficiente para Deus mudar a história de homens e mulheres. Ei, é tempo de arrependimento. Se arrependa antes que seja tarde demais. A pregação dos profetas de Deus hoje é a seguinte: arrependei-vos, arrependei-vos porque Jesus está voltando. Arrependei-vos porque Jesus está voltando. Você pode até brincar, mas a sua brincadeira vai trazer uma consequência tão cara para a tua vida. Porque se você partir daqui para a eternidade, sem arrependimento, sem o perdão do Senhor Jesus Cristo, você vai sofrer eternamente. E lá na eternidade não há mais condições de arrependimento, não há mais condições de arrependimento, não existirá mais, porque lá na eternidade você vai receber a recompensa daquilo que você praticou aqui na terra. Se arrependa antes que seja tarde demais. Se arrependa antes que seja tarde demais, porque o amanhã não pertence a nós, o amanhã só pertence a Deus. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, se conserte com Deus. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Se arrepender e converter são duas palavras diferentes, mas têm quase o mesmo significado. Arrependimento é a transformação mental e moral, e a conversão é você tomar uma direção contrária àquela que você estava indo, ou àquela que você está indo. É tempo de arrependimento. Jesus está voltando
E nós precisamos urgentemente nos arrepender. Nos arrepender todos os dias. Todos os dias temos que nos arrepender, porque todos os dias nós pecamos. Ninguém é perfeito aqui na terra, mas temos que se arrepender todos os dias, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Guarde essa palavra no seu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe aonde você estiver. Você pode aí mesmo na sua casa confessar os seus pecados, pedir perdão a Jesus, se arrepender com todo o seu coração, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e passar a servir a Ele, estudar a Bíblia, orar, procurar ter um envolvimento com Deus. Deus ama quando nós nos relacionamos com Ele. Ele tem um prazer tão grande. Foi para isso que Ele nos criou, para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus proteja a tua casa, toda a tua família, e livre de todo mal, e até dos juízos de Deus. Mas se arrependa antes que seja tarde demais. A pregação de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus Cristo disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Jesus pregou a mesma coisa que João. A mesma coisa, a palavra que João pregou, Jesus pregou, dizendo, João disse, Jesus Cristo disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.